dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Rota 61 Cast, o seu melhor bate-papo aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Já deixa o seu like aí antes de esquecer, você que tá chegando aí. Para você que tá chegando no nosso canal hoje, gratidão, seja muito bem-vindo. Veja os episódios passados aí, tenho certeza que você vai gostar muito aí no mês da criança. Foi todo dedicado aí à infância, séries iniciais, psicopedagogas, psiquiatra infantil, hipnoterapeuta infantil. Então dá um pulinho lá atrás lá e veja os nossos episódios, mas depois desse daqui, tá? Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, que é top demais, tenho certeza que vocês vão gostar, muita gente vai gostar e quem acompanha aí a rádio local vai conhecer a voz dele, mas daqui a pouquinho a gente entra com ele, tá? Antes eu quero falar aqui dos nossos parceiros. Eu quero falar do mundo da sublimação. Olha só, camisetas, top demais, hein, tudo sublimado lá no mundo da sublimação, tá? Suportes de espeto, show de bola demais para você colocar na sua churrasqueira, Você manda sublimar a foto que você quiser aqui, tá? Show de bola demais. Semana passada foi sorteado uma agenda aqui na nossa rádio, uma agenda top dessa maneira aqui, capa dura, tá? Em MDF, frente e trás, show de bola demais. E lá você também faz impressões em 3D, impressões a laser em diversos tipos de materiais, tá? Dá uma ligadinha pro Eric no mundo da sublimação no 43996918185, 43996918185. Despacha para todo o Brasil, tá? Chinelos personalizados, isopores para latinha, show de bola demais, tá? Dá uma ligadinha lá e fale com o Eric no mundo da sublimação. Para você que gosta de ganhar prêmios, tá tudo errado, é o seu canal de prêmios aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você procurar o Tá Tudo Errado você acha, tá? Prêmios semanais, sorteios, cash, vales compras, tá? E muito mais para você. E e o Tá Tudo Errado não é só sorteios e prêmios, tá? Também tem a parte social, tem o projeto Panela Cheia, tá? Onde leva o alimento às famílias necessitadas da região, tá? Passa no canal Tá Tudo Errado, digita lá no Instagram ou aqui no Facebook, ou lá no Facebook. Tá Tudo Errado, você vai ver diversas ações aí do canal, tá? Um forte abraço aí pro digital influencer Isaías Rodrigues, tá? Parceiraço aí da Rádio Rota 61. Tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. No nosso bate-papo de hoje, vamos trazer ele que é radialista, é dentista, é comentarista, entre outras coisas, né, Rodrigo? Estamos com ele aqui, temos a honra de conversar com ele, Rodrigo Linhares. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, que prazer imenso, Jean, estar aqui na Rota 61, cidade de Cambé, que eu gosto muito, tenho muitos amigos aqui. O cara que me lançou no rádio, na Rádio Londrina, o Mauro Segura, cambense, sou amigo do Eduardo Casarim, doutor Sidônio, né? Então eu gosto muito daqui, eu até brinco com o prefeito Conrado Scherer, que é palmeirense doente, que ele tem que cumprir a promessa de campanha dele, eu falo isso no rádio. Fala assim, você se fez de palmeirense, porque o Palmeiras estava ganhando, mas você é corintiano, você prometeu que ia pintar todos os postes de Cambé de preto e branco. Quando é que você vai cumprir? Eu pego muito no pé dele, brinco muito com isso. E o pai dele, o seu Delírio, o Bigode, sempre ouve e fala para ele, aliás, você tá falando de você lá na rádio. O Conrado muitas vezes foi em churrascos, Conrado tocando, né? Ele faz isso muito bem também, então... Tem muitos amigos aqui em Cambé. Que bacana, que bacana. Cambé tem grandes figuras também, né? Sim. Grandes nomes aí dentro do rádio, dentro do mundo radiofônico, na verdade, né? Tem sim, Cambé tem bastante gente. Sim. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, tem uma pergunta que ninguém escapa quando entra aqui. Fala, manda, matar no peito aqui. Quem é o Rodrigo Linhares? Ih, rapaz, pergunta difícil, hein? Essa é difícil. Como você falou, sou dentista, sou radialista, apaixonado pelas minhas duas atividades. Uma complementa a outra, né? Sim. Você impacta as pessoas das duas maneiras. E sou um cara, tenho 47 anos, não sou mais casado, tenho uma filha de 11 anos que é a minha riqueza.
Sou de São José dos Campos, vim para cá fazer odontologia na UEL em 1997, então faz o quê? 26 anos já que eu tô aqui em Londrina. E um cara que gosta das coisas simples, comigo não tem frescura, sou um cara tranquilo nesse sentido. Acho que as coisas simples são as mais importantes, as demonstrações singelas sempre são as mais autênticas, que a gente mais tem que valorizar. Então é isso, um cara de boa, comigo não tem ninguém, não, comigo não tem frescura. Bacana, veio pra Londrina e se apaixonou pela cidade. Ah, não tem como, né? Como é que a gente vai se apaixonar por Londrina, né? Cidade até porque bonita, é um povo, né? Que me acolheu em todas as maneiras, cara. Me acolheu, eu vim aqui estudar de graça, porque passei na UEL. Depois aqui na rádio também já tenho bastante tempo de estrada, né? Tô com 18 anos de estrada no rádio. Também foi uma coisa que eu fui acolhido pelo povo. Momentos difíceis na minha vida, quando eu tive Covid, quase morri. O povo me abraçou também, cara. Muitas orações, muitas mensagens, enfim. Minha filha teve câncer quando era bebezinho, né? Tinha 5 meses. Também uma mobilização na cidade, de orações, de presentes. Então, eu costumo dizer o seguinte, nem que eu viva 1000 anos aqui em Londrina, eu vou conseguir atribuir 0,0001% do que esse povo, essa cidade fizeram por mim. E o meu amor pelo Londrina Esporte Clube é uma extensão do amor, da gratidão que eu tenho pela cidade. Sim, uma cidade muito acolhedora, né? Um povo muito acolhedor, sim, né? O povo paranaense, ele tem essa cultura acolhedora mesmo. Sim. Né? E foi difícil para mim o começo aqui, cara, porque aquela história, né? Você veio para uma cidade longe da minha, demora 7 horas, demora, né? 9 horas de ônibus, que é como eu vinha, longe dos amigos, da família. Eu tive alguns problemas também, eu tive um descolamento de retina. Logo que eu estava vindo para cá, que me atrapalhou muito, tive que fazer 2 cirurgias. Então me sentia bem sozinho aqui no começo, porque os amigos que hoje são amigos e irmãos, na época eram apenas colegas de faculdade, a gente estava se conhecendo. Sim. Então foi bem difícil o meu começo aqui, cara, até porque eu tinha 20 anos de idade, passando por todas essas coisas. No momento que eu mais precisava ter ficado na minha casa, com os meus pais, com os meus amigos, eu tive que sair. Então foi bem complicado e fui muito bem acolhido aqui pela cidade, então só coisas boas para falar da nossa Londrina. Oh, que bacana, isso é bom. Minha filha nasceu aqui, então acaba sendo Pé vermelho? Pé vermelho acaba sendo uma forma de retribuir minimamente a cidade. Minha filha ter nascido aqui, né? Mostra também como que a cidade está no meu coração. Sim. Rodrigo, conta pra gente, como você começou a sua carreira no rádio? Cara, se eu te disser que eu morria de medo de falar, o pessoal brinca, meu apelido é Fala Muito, que eu morria de medo de falar, por isso que eu falo para as pessoas. A gente tem dons que muitas vezes a gente desconhece, que eles demoram para aparecer na vida da gente. Muita gente fala, mas você desde criança. Não, pelo contrário, cara, morria de medo. Pra você ter uma ideia, esses trabalhos de faculdade, esses seminários, a gente estava entre amigos ali, cara, entre, 30, 40 amigos, entendeu? Então a gente estava em casa. Eu não fazia a parte oral do trabalho, chegar na sala e apresentar. Eu pegava uma parte maior na escrita para não ter que falar. Eu tinha paura de falar. Mas eu falava rápido pra caramba, ninguém entendia o que eu falava. O pessoal tirava um barato com a minha cara ainda e falava, nossa. Uma vez a gente tem um projeto multidisciplinar do primeiro ano da UEL, que são todas as disciplinas de saúde. Então é o pessoal de medicina, odonto, fisioterapia, enfermagem e farmácia, chama Pepinho. E a gente teve que fazer um tal de um teatro no último dia lá para as crianças, que o nosso tema era negócio de drogas, bebidas e tal. E eu tive que fazer um personagem lá que era um menino, o Joãozinho lá, que oferecia um droga, ele recusava, aquela coisa. Eu fui escolhido, entre aspas, pelo pessoal. Sempre fui fora, assim, de microfone, muito expansivo. Eu tive uma fase tímida na minha vida, mas isso há muito tempo. Na faculdade eu já era mais falante. Não, tem que ser você, pelo seu jeito, tá, rapaz? E os caras brincavam que para as crianças entenderem o que eu falava, ia ser legendado o teatro. O teatro ia ser legendado. Os caras tiravam o sarro da minha cara. Então, assim, eu morri de medo de falar. Todo mundo sempre falava do meu conhecimento de futebol, da minha memória, isso desde cedo. Eu era criancinha, cara. Tinha o quê? 6 anos de idade. Na Copa de 82, eu falava toda a escalação do Brasil com numeração do ao 22. Sabia as escalações do Flamengo, do Grêmio, de São Paulo. Isso desde muito cedo. Sim. E as pessoas falavam, pô, você tem que fazer alguma coisa nessa área. Cara, e com o tempo começou a me dar vontade de entrar nisso. Mesmo com o meu medo de falar, eu falei, pô, será que eu conseguiria fazer alguma coisa? Eu sempre fui um grande ouvinte de rádio, sempre fui apaixonado, mas eu achava assim, que de repente você querer fazer rádio, falar de futebol no rádio, era uma coisa difícil. Tipo como se, sei lá, você falasse, eu quero ser um ator da Globo, um exemplo, sabe aquela profissão? Muito restrita. Então eu achava, não tem como tal. E eu tinha esse problema do medo de falar.
Aí, cara, foi me dando vontade. Eu falei, pô, mas será que eu conseguiria? Eu queria tanto fazer alguma coisa no futebol, gosto tanto. Aí um dia eu tava jogando, isso foi em novembro de 2004. Eu tava jogando futebol e eu machuquei, eu rompi o tornozelo, o ligamento do tornozelo, no que eu caí, eu apoiei a mão e eu desloquei o punho, cara. Fiquei 2 semanas sem trabalhar. É uma época difícil para quem é dentista, porque você, nessa época, o pessoal quer a prótese para poder passar o final de ano, Natal, com família, com os familiares, com os amigos, né? Comendo melhor, também de visual novo. Sim. Então eu estava em casa sem fazer nada, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vou conhecer uma rádio. Já sei, vou conhecer uma rádio. Aí peguei, liguei pra rádio e falei com o JB Faria. JB, oi, boa tarde, né? Que veio dele, né? Falei, posso ir? Pode. Vem aqui, conversa com o pessoal do esporte, pode vir e tal. Aí eu fui, subi, encontrei o Reinaldo Furlan. Eu sabia a fisionomia dele, porque o Reinaldo Furlan fazia aquele programa Mesa Redonda na CNT, que ele fazia, né? O Reinaldo participava eventualmente. Começamos a conversar e o Reinaldo falou assim, quando você quiser, dá um pulo aqui pra você acompanhar, então, né? Eu falei que queria fazer, beleza. Eu voltei de férias, liguei pra ele e comecei a ir. Aí comecei a acompanhar o programa do Augustinho Pereira à noite. Sim. Acompanhava e tal. Aí o Augustinho falou, abre o microfone do doutor aí. Cara, nunca esqueço a sensação. Parecia assim que o mundo tava me vendo até, me ouvindo, mesmo rádio não tendo imagem. Senti o coração na minha boca. Vontade aí falei, cara, senti na boca, falei, uma adrenalina, falei pouco assim, né? Ele perguntou algumas coisinhas. Mas nesse dia eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Foi uma coisa que o primeiro contato que eu tive com o microfone me viciou, vamos dizer assim. Falei, cara, eu quero fazer isso. Como disse o Alcir, é a cachaça. É a cachaça. Aí eu sou... Microfone é uma extensão do meu corpo, praticamente, tanto que eu gosto. Aí eu comecei a acompanhar lá, eu participava um pouquinho mais, algumas vezes. Aí o Mauro Segura estava precisando de alguém lá na Rádio Londrina para ajudar ele. O Agostinho falou, fica lá um tempo, Rodrigo. Pra você aprender, pegar manha de microfone e tal. E um dia você vai acabar voltando para cá. Aí fui pra Rádio Londrina, fiquei um ano e meio, 2 anos na Brasil Sul e tô na Paiquerê desde o dia 25 de outubro de 2009. 14 anos já de Paiquerê. Isso aqui bacana. Sim. Que história bacana. Que começo de peso. Começo de peso. Já começou no meio do no meio do pessoal que tem ali a tarimba, já o pessoal com bagagem, com... Isso é legal aprender com os bons, né? E hoje eu apresento o programa e o Reinaldo Furlan é meu comentarista. Como é que as coisas são, né? O mundo é uma montanha-russa. Como é que as coisas são, né? Sim. E quais foram as principais dificuldades, ali, as maiores dificuldades no começo, Rodrigo, para você? Tudo que é novo é diferente, né? Tudo que é novo é diferente e assim, no começo... O importante foi o seguinte, na Rádio Londrina, era um estúdio pequenininho assim, o Mauro, depois que eu fui, o Mauro começou praticamente a não ir depois de um tempo, eu que fazia o programa praticamente, o Mauro raramente aparecia, né? O Mauro virou convidado. Aí o que acontece? Ali, grande amigo, né? Aí o que acontecia? Lá não tinha nem internet no estúdio na época, então, cara, era você e o microfone, você tinha que se virar, né? Você tinha que se virar. E eu tinha essa coisa de falar um pouco mais rápido, aprendi a dosar a hora de falar, a usar um fundo musical para você poder se dosar. Eu também fiz fono para melhorar, porque eu tinha dicção ruim, como eu te falei. Né? Nessa época não tanto mais. Mas aí essas foram as dificuldades, mas é bom, cara, porque só você, o microfone, você tem que se virar para segurar a atenção do cara que tá ouvindo. Sim. Você não tem muito recurso, você não tem como chegar, ler notícia, não tem. Então, meu amigo, é você, o microfone, você se vira. Você se vira. Sim. Então foi isso aí, cara, foi... E sem internet ainda. Sem internet ainda, na época não existia o WhatsApp. Sim. Não existia o WhatsApp na época. Então não tinha interação, não tinha nada. O celular era só o tijolão. Só o tijolão, era de você, exatamente. Ainda. Então você, microfone, mas isso te dá tarimba, te dá improviso, né, cara? Sim, isso aí foi importante. O que vai te dando bagagem. Isso. O que você errou hoje, você exatamente, Eu sempre me ouvi muito. Até hoje eu gosto de me ouvir. Sim. Eu saio da rádio, o operador coloca porque o celular tá ali, por isso que eu tô apontando. Ele coloca no Spotify o programa, né, em cima do lance, das 6 às 7. Eu volto, já quero ouvir, cara, pra ver como é que foi. Se tem alguma coisa que você pode corrigir, você pode melhorar. Mas eu falo isso o seguinte, cara, ninguém apostaria, muito menos eu, que um dia eu viraria radialista. Eu descobri essa aptidão para microfone para falar com quase 30 anos de idade. Puxa. Então por isso que eu falo, meu. Tem coisas que você desconhece, você tem que saber trabalhar as coisas, saber se meter nas coisas. Olha, deixa eu ver se eu tenho dom para fazer isso, deixa eu ver para isso. Eu gosto disso, deixa eu ver. Vai e faz, que você pode ter um dom que você desconhece.
Como eu falei, eu não falava nada, hoje em dia os caras me chamam de falar muito. Faço programa de 3 horas sozinho domingo. Então, assim, era uma aptidão realmente que eu desconhecia que eu tinha. Sim. Que bom, né? Que bom que você conseguiu descobrir isso. Eu adoro, Jean. Eu sou viciado no que eu faço, cara. Eu, adoro. Eu até brinco, se um dia eu tiver infarto, no meio do estúdio cair morto, você pode ter certeza que eu morri feliz. Morri no lugar que eu gosto. Você falou uma coisa legal aí de se ouvir, eu também tenho esse costume. Sim. Como eu transmito ao vivo e coloco pra gravar ali, a gente usa o Rádio Boss pra fazer o ao vivo, então eu coloco pra gravar, terminou, eu fupo pro celular e vou ouvindo. É um negócio meio cruel, meio masoquista, porque a gente só coloca defeito no que a gente ouve, né, cara? Porque você para até de respirar pra se ouvir. Tanto que o Jô Soares, por exemplo, ele falou uma vez, eu não me assisto. Eu não gosto de me ver porque eu só boto defeito. Tudo que eu vejo, eu acho que tá ruim. A gente é muito crítico, né, com a gente, com nós mesmos. Nós somos muito críticos em relação a quando a gente se ouve. Então é um meio masoquista nesse sentido também. Porque você ouve procurando erros, né, pra ver o que você pode arrumar. E uma coisa que eu agradeço bastante, como teve um amigo essa semana, falou, cara, teu programa tá 10, tá assim, mas faz isso assim, que você vai ver que dá uma diferença. Eu parei pra pensar e falei, puxa, e como deu diferença? Sim, e como deu diferença? É verdade. Porque muita gente leva essas críticas como destrutivas. Eu não. Não, tem as críticas destrutivas e as construtivas, né? Eu procuro tirar o lado construtivo de tudo. As críticas destrutivas são muito características desse meio nosso, infelizmente. Sim. Então você tem que saber quem que você vai ouvir. Quer ver um cara com quem eu me aconselhava muito? Com o Zezão. Zezão, grande. Chegava pro Zezão, que ele tinha uma paciência comigo, Zezão. Falava, Zezão, vem cá, na época da Copa 2014, cara, fiz uns boletins, mas putz, eu não tô achando que tá legal, ouve aqui. Rodrigo, tá ótimo, cara. É você que tá sendo muito, muito rigoroso com você mesmo. Zé, ouve meu programa aí, vê se eu tô falando muito rápido, se eu tô muito acelerado. Conversava muito com o Zezão, muito. O Mauro era um cara que ele não gostava de falar pra você. Falava, não, você vai se ouvir, você tem que ter sua autocrítica. Ele fazia isso, era importante, entendeu? Sim. Agora, o Reinaldo Furlan me deu uns toques, por exemplo, quando ele me ouviu o programa na Rádio Londrina, ele falou, Rodrigo, bota um fundo musical, cara, pra você poder respirar até. Aí você fala, você quer, vamos chamar agora, falar isso aqui lá. Aí daqui a pouco você muda de assunto, bota o fundo musical, você toma água, você respira, porque eu não usava no começo isso. Sim. São coisas que fazem a diferença, que você vai pegando, né? Vai. E ainda bem que você tinha umas pessoas assim pra te dar toque. Eu já conto com os amigos, e daí, como é que tá? Como é que não tá? E, então é um pouquinho mais complicado no meu caso, que resolvi meter a cara, falei, vou abrir uma rádio e acabamos, estamos aí já 2 anos no ar. 2 anos já? 2 anos. Sabe o que eu fazia na Rádio Londrina? Eu saí do consultório, antes de ir pra rádio, eu passava em casa, não tinha negócio de pendrive nessa época, eu passava em casa, aí eu tinha aquele aparelho de som assim, que você botava aquela fita cassete. Sim. Aí que eu fazia, como a fita não era muito longa, né, a fita era, sei lá, de 40 minutos, 45, não sei, era o tempo de eu chegar, botar pra gravar a Rádio Londrina, ia pra rádio, aí no que eu terminava o programa, acabava a fita, pluf, tinha a primeira parte da fita, eu chegava e ouvia. Quer dizer, eu sempre trabalhei muito essa parte, entendeu? É você querer melhorar, cara. É igual um jogador de futebol, que depois do treino fica batendo falta, fica treinando cabeçada, treinando cruzamento. É isso aí, cara. Sempre foi no meio esportivo? Comecei no meio do futebol, né? Agora sim, de abril do ano passado pra cá, eu peguei esse programa junto com o Fiore, né? Sim. De jornalismo na Paiquerê. De manhã tô adorando fazer, mas eu não me imaginava fazendo nada fora do esporte. Que meu DNA, minha alma sempre foi de futebol. Mas ele pintou a oportunidade, eu tô adorando, cara. É legal, você presta um serviço grande pra comunidade ali. Tô do lado de uma fera também, que é o Fiore. Que pra mim é como se fosse um segundo pai, na verdade, né? E assim, um cara que me ajuda muito. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas ali através do microfone da Paiquerê. Tô gostando muito. Não imaginava que eu iria gostar tanto, entendeu? Sim. Só que eu só fui fazer outra coisa depois que eu já tinha uma identidade grande com os ouvintes no futebol. Porque eu acho que esse negócio, tem que fazer tudo. Cara, eu não acho que tem que fazer tudo. Não te dá identidade. Aí você faz o quê? O cara apresenta o programa, ele comenta, ele é repórter, ele tem que saber. O Jean é apresentador. O Rodrigo é apresentador. Rodrigo é apresentador, é repórter, é comentarista. Cara, fica uma bagunça. Sim. Não te dá uma identidade. A pessoa tem que saber o que você faz. Entendeu? Sim. Então é isso. Eu acho que tem que ser assim. Esse negócio de polivalência é importante, até porque assim você no mercado fica mais fácil você se encaixar. Mas eu acho melhor você, para ter uma identidade com ouvinte, para você fazer uma coisa só. Pega naquilo e vai, velho. Entendeu? Sim. Pega naquilo e vai. Por isso que eu tô me dando bem com o programa que eu tô agora. Que antes eu fazia um programa sertanejo. Sim. Aí eu tive uns problemas de saúde com a coluna e fiquei afastado por um tempo das latinhas. E quando eu voltei agora, eu falei, acho que eu vou me repaginar.
Sim. Como eu tenho um outro grande locutor aí que faz o horário que eu fazia, que é o Fabiano Farias. Então vou deixar ele como tá, ele tem uma audiência bacana, o programa dele é top. Sim. E eu vou atender pedido de ouvinte. Sim. Começamos aí e já estamos aí há 1 mês e pouco, 2 meses aí, graças a Deus tem. É importante definir, porque se você faz uma cobertura de velório, aí você apresenta um programa de igreja, aí você fala de futebol, cara, eu acho que fica uma salada. Sim. Fica uma salada, entendeu? E até que o nosso intuito é entretenimento. Sim. Então a gente não tem noticiário. Sim. A gente rumou pro entretenimento, então vamos pegar só no entretenimento. Exatamente. E o imediatismo do rádio é uma coisa, como você disse, delícia, é fantástico, né? Delícia. Ainda mais hoje com essa interatividade de WhatsApp, pô, você sente o negócio, né? Eu odeio gravar programa, por exemplo, cara, porque é um negócio sem alma, né? Você igual gostoso é ao vivo, é você, né, tá ali entrando no ar naquela hora. Se tiver que gravar programa meu, por exemplo, eu não gosto, cara. E você vai estar sentindo o clima do ouvinte também. Se o assunto está repercutindo mais, repercutindo menos, né? Sim. Então você tem todo esse imediatismo. Esse imediatismo que é fantástico, fantástico. Sim, e sem contar que hoje 8 em 10 pessoas ouvem o rádio, né? Sim. O rádio tem muita audiência, muita audiência. O rádio não vai morrer nunca, até porque você tem o cara que está no carro, né? Também. Sim. Em casa o cara pode até não ouvir o rádio de repente. Pode ver televisão, o celular, mas no carro o cara não consegue dirigir e ficar olhando pro lado para ver televisão. Então ele está ouvindo. Então a audiência do rádio é muito grande. A Rádio Pai Querer também tem uma audiência absurda na região inteira, cara. Uma loucura. Sempre, né? Nossa, a gente recebe mensagem de tudo quanto é lugar. É muito legal isso, cara. Isso que eu gostoso, sentir esse carinho do público. Né? É muito legal. Isso é muito bacana. Quanto tempo, Rodrigo, do teu dia você gasta aí para fazer o seu conteúdo hoje dentro do... Então, na verdade, dentro do esporte, você disse? Isso. Cara, meu preparo, ele é constante, entendeu? Eu não chego só ali na hora e dou uma lida no negócio. Eu leio o tempo inteiro, qualquer hora de folga eu tô lendo. Entre o paciente e outro eu tô lendo. À noite eu gosto de ler, gosto de ver, gosto de assistir, gosto de ouvir. Então o preparo é constante, na verdade. Igual eu faço muitas entrevistas, o pessoal pergunta, mas você prepara a entrevista? Não preparo. Eu já tenho de cabeça que eu quero perguntar para a pessoa, me lembro bem da carreira dela. Não preparo, eu acho que você tem que ser... Eu estudo muito história do futebol porque eu gosto, sempre estou lendo, vendo uma coisa diferente, assistindo, ouvindo, mas não para fazer uma entrevista. Tipo, vou entrevistar o Zico, por exemplo. Não preciso pegar e ir atrás de coisas do Zico, não. O que eu tenho está na minha cabeça, que eu já quero falar com ele. Por quê? Porque eu me preparo, vamos dizer, de uma vida inteira. Eu comecei a me preparar para ser radialista sem saber que um dia eu sei desde 5 anos de idade. Quando eu já acompanhava tudo, já via, já ouvia. Então esse trabalho é constante, né? Sim, que bacana. Isso que você falou agora, sem saber, parece que já está predestinado a fazer isso. Exatamente, né? cara. É uma coisa... Sem saber. Está no sangue e não sabia. Esse negócio da memória, de falar dos jogadores, isso é desde criancinha. Desde criancinha eu não sabia, mas ali era a minha maternidade no rádio, sem eu nem sonhar que um dia ia fazer isso. Fala um pouquinho para nós aqui, para o pessoal que está em casa também, do Rodrigo Linhares, dentista. Sim, sou dentista. Outra paixão. Outra paixão. Dentista formado pela UEL, especialista em prótese dentária. A especialização fiz na Unesp, lá de São José dos Campos, na minha terra, né, na Unesp de São Paulo. E gosto muito, cara, tendo em consultório. Você restaurar, mais do que restaurar sorriso, né, ainda mais que o protesista, ele coloca o dente em si, na boca. Sim. Você tem, por exemplo, um leigo entender, você tem um implante dentário. O cirurgião bota o pino no osso, sim, que é, vamos dizer assim, seria a raiz do dente, vamos dizer. O protesista é quem coloca o dente em si, né, o dente de porcelana em si, sim, por exemplo. Então, cara, é a parte que aparece para o paciente. Então é ali que você reabilita o cara, a autoestima dele, não é só a prótese que você está colocando, você reabilita a autoestima de uma pessoa. Ela volta a sorrir, ela volta a comer. Isso é um negócio muito legal, cara, não tem preço. Minha mãe diz que o cabelo e os dentes é o cartão postal da gente. É verdade, é verdade. Tem uma foto que roda na internet que é interessante. Tem um casal assim e o cara, ele tá sorrindo sem um dente e sem uma sobrancelha. O que tá faltando na foto? Todo mundo fala o dente. Ninguém repara na sobrancelha, só depois que alguém fala. O cara repara o dente. Entendeu? Sorriso. Então isso é muito forte, né? Sim, eu que eu diga. Tá com sorrisão bonito, Eu que eu diga, ainda tô passando ainda por alguns procedimentos, mas a dicção já tá outra. Sim. A alimentação, que é um importante, sim, como você disse, já tá outra, assim.
E sem contar a autoestima, né? Vai lá em cima sim, mesmo. Outra coisa. Então, você poder devolver isso pra pessoa é outra coisa, né, cara? Pessoas que usam, por exemplo, dentadura que não tinham segurança pra falar, pra comer, enfim. E daqui a pouco a pessoa tá mordendo uma maçã, então é muito legal. Comendo torresmo. Isso, comendo torresmo. Verdade. É cirurgião também? Não, Rodrigo? só prótese. Só prótese mesmo. Só prótese. Que bacana. A gente brinca o seguinte, que protesista vai pro céu. Cirurgião vai para Las Vegas, Miami, Cancún. Protesista vai pro céu. Não passa nem no purgatório, vai direto. Vai direto. Rodrigo, durante esses ao vivos seus, lógico, a gente tem gafe, a gente tem momentos tristes. Fala pra gente qual o momento mais engraçado que você viveu dentro dessas gafes, dessas atrapalhadas. Tem várias, né, cara? O Fiore, por exemplo, a primeira vez que eu ia trabalhar com o Fiore na Brasil Sul, eu tava morrendo de medo, né, cara? Puxa, porque o Fiore ia me chamar, e era um jogo fora de Londrina, ele tava narrando, ele ia me chamar, fazer plantão no começo. Sim. Eu falei, caralho, velho, como é que vai ser? Desculpa, falei palavrão aqui. Não tem problema. Aí eu falei, caramba, né, meu? Me preparei, cara, como é que vai ser na hora que o Fiore me chamar? Ele, agora vamos ao estúdio da Brasil Sul, falar com ele, nosso plantão esportivo. Eu fui crescendo, né? Alô, Ricardo Linhares. Eu falei, Ricardo Linhares é a puta que eu pariu, saiu no ar, cara. Falei, Ricardo Linhares. Ele, eu falei, não, nada, ô Fiore, não sei o que. Cara, mas aquilo pra mim foi um tiro certeiro, porque ele me broxou na hora. Puta, eu falei, cara, não é possível. Eu esperando uma semana pra falar com o cara, aí o cara solta o Ricardo ligado. Ricardo é da puta que eu pariu. Puf no ar. Foi na Paiquerê mesmo? Não, na Brasil Sul. Na Brasil Sul, é verdade, ó. Você acabou de falar Brasil Sul. E outra coisa que aconteceu, cara, uma vez foi bem chato, assim, porque eu tava na Brasil Sul, tinha uma... Na época a Brasil Sul brigava muito mais com a audiência que o Paiquerê, né? Sim. Era assim meio, não pau a pau, mas o Paiquerê tava na frente, mas era uma coisa assim, né? Tinha uma rivalidade, no bom sentido, vamos dizer assim. Uma coisa sadia. Concorrência sadia, né? E acontece, cara, eu tava um dia lá no estúdio, tava fazendo plantão, e daí era o jogo que podia ser o gol mil do Romário. Era um jogo contra o Flamengo, né? E o que aconteceu, cara? Eu fiquei sem internet. Eu não tinha televisão no estúdio na época. Eu falei, pô, vou ouvir a Paiquerê, cara. Vou ouvir a Paiquerê. E vou ouvir a Paiquerê. Beleza. Aí o plantão da Paiquerê, cara, anunciou que saiu o gol do Romário. Gol do Romário, não sei o que lá. Saiu o gol mil, não sei o que. Deu abrir, olha, gol mil do Romário, tal. E o que acontece? O gol não tinha sido do Romário. O rádio escuta e informou errado pra ele, cara. Daqui a pouco ele se corrigiu. Falou, olha, uma jogada embolada, nem foi embolada, o Romário estava sozinho, mas uma jogada embolada na área, não sei o que. Não, o que é pior, depois que eu falei, o comentarista, o narrador, olha, então, era outro jogo que estava dando, olha, saiu o gol do Romário, importante, uma marca que o Pelé também teve, os caras começaram a falar sobre aquilo. Sim. Aí nisso o cara dá um minuto, o cara fala que o gol tinha sido, jogada embolada, não deu pra ver, mas o gol não tinha sido do Romário. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Primeiro eu falei, meu, vai dar na cara pros caras, que eu tava ouvindo eles, cara. Entendeu? Era uma coisa meio Corinthians e Palmeiras na época, assim, vamos dizer, os dois sites. Mas dá na cara que, puta, eu tava vindo os caras agora. Aí eu entrei e falei assim, pessoal, atenção, Vanderlei Rodrigues que estava narrando. Vanderlei, é o seguinte, aconteceu uma situação, o gol do Romário foi anulado. O que eu ia falar? Não podia dar a mesma justificativa que o justificativo o cara deu. Que ia ficar pior, eu tive que inventar, cara. Então essas coisas acontecem, né? Acontece no rádio. Agora você tá ouvindo a concorrente, ter um erro e o cara se replicar, putz, olha, foi duro, viu? Foi fácil não, acontece. E trocar nome de jogador ainda vai, mas... você imagina se os caras não tiraram sarro lá dentro, deve ter tirado um puta sarro internamente. O cara da Brasil tá ouvindo a gente lá, né? Chato, né, cara? Mas tomadas também ao vivo nos campos, Rodrigo? Não, fico só no estúdio. Só em estúdio. Nem no café mesmo. Eu ia, só porque tinha um tempo que eu tava na jornada também. Né? O único jogo ao vivo que eu fiz, eu sempre fiz do estúdio. Mesmo no estado do café, eu comandava a jornada do estúdio, né, como âncora, abria a jornada, acionava repórter, comentarista, narrador, no intervalo eu voltava e depois no pós-jogo. Mas eu acabei saindo, cara, acabei desanimando, porque um dia você não consegue falar com ninguém mais. No pós-jogo era gostoso, eu tinha o prêmio de melhor em campo, o repórter colocava escuta, eu falava com o jogador, botava o gol pra ele ouvir, entrevistava o técnico. Um dia só tem coletiva, isso me fez perder o tesão, saí.
Mas o único jogo que eu fiz ao vivo, você não vai acreditar. Eu ganhei uma fama injusta, lógico, de pé frio. 7-1 Brasil e Alemanha, eu tava lá no Mineirão. Já também falou assim, ó, vou dar uma... fatídico, você tá fazendo uma baita Copa do Mundo. Porque mesmo lá da Copa do Mundo, os jogos todos até então, eu comandava do estúdio também. Os caras estavam no estádio e eu fazia do estúdio, né? Nunca quis ir em estádio, até no café, eu preferia ficar no estúdio, minha praia ali e tal. Aí no 7-1 eu fui, eu falei, ó, então você tá fazendo um baita trabalho, eu vou te dar uma recompensa, você vai no Brasil e Alemanha, não sei o que e tal. Foi 7-1, foi importante. Por quê, cara? Porque o 7-1, ele é simplesmente a maior tragédia da história do esporte mundial. Não só do futebol, do esporte mundial. O país do futebol tomar 7 numa Copa do Mundo aqui, sendo que já tinha tido uma Copa do Mundo que não ganhou. As seleções fortes todas já ganharam Copa em casa. Argentina, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra. Então o que acontece? Foi um momento histórico. Eu que sou ligado a essa parte de memória, poder ter testemunhado isso presencialmente, cara, foi muito importante. Se eu tivesse pago uma agência de viagem para estar ali, pago o ingresso, eu teria voltado pé da vida. Mas não. Eu estava num momento diferente, cobrindo uma Copa do Mundo. Eu estava recebendo para estar ali. Estava trabalhando, não interessava para mim o resultado. Interessava para mim era um bom trabalho que eu tinha que fazer. E a minha Copa do Mundo era aquela, era o microfone. E, cara, ter testemunhado tudo aquilo, poder ter visto as reações das pessoas, também o que aconteceu no dia antes de ir pro estádio, como é que as pessoas estavam, depois do jantar, depois fora do estádio, como que estavam as pessoas, cara, foi muito importante. Eu queria assimilar cada cena daquela para poder gravar isso na memória, entendeu? Então, se presenciar isso foi muito importante, muito legal, cara. É um troféu que eu tenho, ter participado de uma Copa do Mundo e estar no 7-1. Testemunhar, porque eu falo, daqui a 1000 anos, se eu tivesse vivo, velhinho, daqui a 1000 anos, se pudesse, eu falaria, eu cobri a Copa de 2014. A primeira pergunta, você estava no 7-1? Tava. A primeira pergunta que eu fazer é se você está no 7-1. Os outros jogos viraram secundários. Então, sim. E a tristeza de ter que dar uma notícia no final ali, né? Que querendo ou não, cara, mesmo a trabalho, tá torcendo. É que foi uma coisa... É que assim, olha, quando começou, né? Pô, foi uma baita abertura, a gente abriu 2 horas antes, cara. 2 horas antes do jogo começar. Lá e tal, eu chamando todo mundo, não sei o quê. Foi bem legal o trabalho, cara. Você vai ver no Mineirão enchendo, a gente chegou bem cedo lá, na verdade. Pô, a gente chegou, acho que, sei lá, chegamos, o jogo era 3 horas da tarde, eu acho. Chegamos lá, sei lá, 10 horas da manhã. Ficamos muitas horas no estádio. Então você vê o estádio vazio, vai chegando, né, todo mundo. Só que assim, tomou o primeiro gol, falei, caramba, cara. Aí tomou o segundo, porque daí na hora do jogo em si, eu não ficava não era uma cabine, era um balcão, assim, uma mesa. Sim. Eu tinha que ir para um outro lugar, uma posição que chama de observador. Ficava lá no meio dos caras da imprensa e também muito perto da torcida, assim. Não tinha divisão. Sim. Era um espaço, mas não tinha divisão, não tinha cerca, não tinha nada. Grade, não tinha nada. Então, aí tomou o primeiro gol, todo mundo ali, caramba, segundo. Depois que tomou o quarto gol, falei, cara, que a maior goleada que o Brasil tinha sofrido na história, a maior derrota, era o 3-0 contra a França. Mas eu nunca tinha perdido por diferença de 3 gols. Quando saiu o quarto, saiu o quinto, eu falei, opa. Aí eu despi da torcida. Falei, cara, tô diante do momento histórico. Aí eu falei, cara, eu preciso aproveitar isso. Entendeu? Preciso aproveitar isso. Então minha percepção mudou. Aí eu tava olhando também as arquibancadas, os jornalistas de outros países, como é que eles estavam. Sabe, o jogo também. Então já falei, opa, tô diante do momento aqui que daqui até o final da minha vida vão perguntar sobre ele. Entendeu? Todo mundo atônito. Aí eu já vi que tinha sido um presente. Tivesse perdido de 1-0, só teria sido uma derrota a mais. Como eu fui no jogo, só tinha que ser o jogo. E foi o jogo que eu dei sorte de estar. Entendeu? Então a pessoa fala assim, deu acesso a... Não, eu dei sorte de presenciar um momento como aquele. Mais do que aquilo, só se o Brasil fosse campeão. Né? Eu não troco, por exemplo, o 7-1, eu só trocaria o 7-1 para estar no estádio algum título do Brasil. De resto, não. Foi importante testemunhar justamente pelo outro lado. O avesso do título, foi o vexame. Sim. E é uma coisa que vai marcar aí, como você disse, gerações e gerações. E não tem preço você estar no jogo de Copa do Mundo, cara. Você se sente assim uma criatura... Você se sente uma das pessoas mais privilegiadas do planeta. Por quê? Que você pensa, quantas pessoas nesse mundo todo não queriam estar aqui onde eu estou hoje? Quantas pessoas não queriam? E ainda você pensa na posição que você estava, ainda atrás da torcida. Sim, ainda. sim. Aí depois, na hora de falar, eu voltava daí para minha posição, né? Mas nessa hora eu tava nessa posição. Durante o jogo, a bola rolando, eu tava nessa posição. Então, cara, muito legal. Muito legal. Bacana. Isso é para poucos
Muita gente aí que tem carreiras aí. Sim. Maravilhosas também, que não conseguiram viver um momento desse. Um privilégio mesmo. 2 maiores momentos da minha carreira, assim, que pra mim são 2 troféus. Um coletivo, que foi o 7-1, porque eu tava lá porque a rádio foi. E o outro que foi a entrevista com o Pelé, que coroou todo o meu trabalho de entrevista. Tinha entrevistado muita gente importante antes do Pelé, muita gente de fora do país. Mas, cara, não podia faltar o Pelé. Entendeu? Senão ia faltar, senão seria como o cara ganhar a Champions League, a Libertadores, o Campeonato Inglês e não ganhar a Copa do Mundo. Sim. Tinha que ter o Pelé, que era o maior de todos. Então, quando eu consegui entrevistar o Pelé, e esse trabalho de entrevistas eu sempre fiz sozinho, nunca tive uma equipe, nada. Sempre foi sozinho no peito e na raça. O gravador? Eu ligando pros caras e tal, agendando entrevista. Aí comecei a entrevistar os caras de fora do país também. Mas faltava o Pelé. Então, ter entrevistado o Pelé foi a coroação de um trabalho individual, meu, de luta, de esforço. Falar, pô, cheguei no cara. Né? Enquanto que no 7-1, como eu disse, eu tava lá por mérito, mas porque eu fazia parte da rádio naquele momento. Se a rádio não tivesse ido, eu não teria ido. Agora, esse trabalho de entrevista foi um negócio que eu garimpei com a minha própria mão, na enxada, pau, sabe? Da primeira enxadada até chegar no ápice, que foi entrevistar o Pelé. Então, tenho muito orgulho disso. É o que eu mais me orgulho no rádio. E como que foi o coração ali, como fã, que eu sei também. Não tem como não ser fã dele, né? Como fã, como foi estar frente ao Rei Pelé ali? Cara, você sabe que assim, eu não fico nervoso em trabalho. Cara, eu confio muito assim no meu taco, sabe? De abrir um programa, de abrir uma jornada numa Copa do Mundo, de estar do lado do Pelé, de quem fosse. Então assim, eu não tenho muito essa coisa de ficar nervoso, é uma coisa que flui natural. Sim. O que eu tava preocupado antes da entrevista, que me deixou um pouco tenso, não é esse negócio, vou estar na frente do Pelé. Não. Embora, né, pô, o Pelé é uma entidade, né, velho? Sim. O que me preocupava era o seguinte, eu teria 10 minutos a princípio para falar com o Pelé. Acabou durando quase 20 a entrevista, né? Que bacana. Mas eu falei, cara, qual que era a minha preocupação? Você tem 1 milhão de perguntas para fazer pro cara. Como é que eu vi outra coisa? Durante a entrevista vão pintando ganchos nas respostas que você vai aproveitando para abordar. E eu trabalho sem script, eu não faço pauta para entrevista. Então eu falei, cara, como minha preocupação? Fazia muito tempo que o Pelé não dava uma entrevista. E deu pouquíssimas depois que ele faleceu. Até antes dele falecer, depois daquilo. Depois que ele faleceu, lógico que ele não deu nenhuma. Né? Óbvio. Não só se o Chico Xavier voltasse. Pode ficar tranquilo que não vai dar corte. Não vai dar corte. Então, minha preocupação era como que eu vou condensar esses 10 minutos. Como o Pelé fazia muito tempo que não dava entrevista, eu falei, cara, se o Pelé se alongar demais em cada resposta, eu vou fazer 3 perguntas para ele e vai ser ruim a entrevista. Como é que eu vou fazer, cara? Essa é a minha preocupação de administrar o tempo ali, sabe? Sim. Mas acabou que, o papo fluiu maravilhosamente bem. Aí acabou durando até mais. Daí o empresário falou, Rodrigo, quando é 10 minutos, cara, eu vou te mostrar. Eu falei, beleza. E o cara não aparecia pra me cortar. Eu fui levando. Aí uma hora o cara fez sinal pra mim. Depois me disseram, Rodrigo, ele fez sinal pra você várias vezes, cara. Só que você tava magnetizado ali na entrevista, você que não percebeu, mas ele várias vezes chegou perto de você, tentou mostrar. Na hora que eu vi daí, né, só fiz mais uma pergunta e encerrei. Mas aí acabou a entrevista e ele falou pro seu empresário, falou, cara, que dor no coração, porque o Pelé tinha vários compromissos, né? Sim. Falou, cara, que dor no coração ter que encerrar a entrevista de vocês, porque, meu, o papo tava muito, muito, muito legal. O papo tava maravilhoso, mas é que depois o Pelé tem compromisso e tal. Infelizmente, eu falei, não, mas eu até estourei o tempo, deu quase 20 minutos. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Foi bem legal. Foi um dia daqueles assim, sabe, que... Marcou pra vida. Tanto que depois eu tava na casa de um amigo meu dentista e uma outra amiga minha dentista, que todo mundo se formou junto, ela fez um churrasco na casa dela, chamou a gente. Aí uma outra amiga minha também que se formou comigo de Foz do Iguaçu, tava em Curitiba. Cara, esse churrasco, velho, eu não pisava no chão. Porque eu saí de lá assim... Nas nuvens. Porque eu vi que tinha dado certo, eu vi que o papo foi legal, até o próprio empresário falou que deu dó de cortar, eu imaginei que de repente o cara podia ficar bravo, não, ele falou, meu, que pecado, que papo sensacional. Então eu sabia que o negócio tinha ficado legal. Deu tudo certo, porque o tempo foi tranquilo, abordei várias coisas com ele, também ele tá muito acostumado, estava muito acostumado a dar entrevista, então ele não fala nem pouco nem muito, ele fala, tem que falar, ele fala o ideal, né? Então foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Tem isso filmado, inclusive, eu achei que não ia me deixar filmar, deixaram filmar. Eu falei, pra filmar a entrevista com o Pelé vai ter que ter um banner atrás de patrocinador, não. O cara deixou filmar, então tem som som e imagem, tá no YouTube aí, só colocar no YouTube, Rodrigo Linhares, entrevista Pelé, que vocês vão ver. Cara, foi um daqueles momentos assim que você fala,
valeu a pena, bicho, porque eu garimpei, tinha entrevistado muita gente importante de vários países. Mas uma coisa que eu falei, cara, agora minha missão tá cumprida. Chave de ouro. Chave de ouro. Nem por isso deixei de continuar indo atrás de grandes convidados. Passaram muitos convidados importantes depois do Pelé, mas ali eu falei, cara, consegui cumprir minha missão. Minha missão no rádio, eu sempre fui ligado a essa parte histórica, era contar a história do futebol de uma maneira diferente. E eu consegui. Porque o que acontece? O Milton Neves fala, ô Linhares, esse trabalho que você faz de entrevistas internacionais, eu coloquei convidados de 20 países diferentes. Isso que você faz, ninguém faz no rádio do Brasil, e ninguém nunca fez na história do rádio brasileiro. Então é uma coisa que você fez que só você faz. Que você está fazendo que só você faz. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. Estou no interior do Paraná, não estou no centro grande. Como eu falei, não tenho uma equipe que me ajuda. Sim. Não, eu faço sozinho. Então isso é um orgulho que eu tenho gigante, cara. Não falo isso, pelo amor de Deus, gente, com prepotência, com arrogância, longe disso. Mas é o orgulho de você começar um negócio do nada e concluir um projeto. É orgulho branco. É orgulho branco, exatamente. Você conclui um projeto ali no peito, na raça, e você fala, pô, eu entrevistei muitos caras importantes, muitos ídolos meus de infância também. E, de verdade, Jean, pode parecer mentira, eu não troco isso por dinheiro nenhum, cara. O pessoal fala, mentira, verdade. Ó, você fala assim, eu te dou R$1 bilhão. Bilhão. Você vai voltar no tempo, você não vai ter feito nenhuma dessas entrevistas que você fez. Pô, eu entrevistei, eu falei de 6 anos de idade, ser apaixonado por futebol. Eu entrevistei o Paulo Rossi, que acabou com o Brasil em 82. Eu precisava conversar com o carrasco da minha infância. O cara que me fez chorar pela primeira vez. Tive essa oportunidade. Como eu amo futebol, futebol é parte de mim, da minha essência. Ele fala assim, ó, você vai pagar R$1 bilhão, você vai voltar no tempo, você vai pagar todas as entrevistas como se você não tivesse feito nenhuma. Eu não troco, porque isso não tem preço pra mim, cara. Sim. Não é questão só profissional, não, vai além da questão profissional. A questão pessoal de um cara apaixonado por futebol, entendeu? Que entrou no rádio por causa do futebol. Então eu não troco isso por dinheiro nenhum. Nem tudo é por dinheiro. Exatamente. Tem coisas que não tem preço, velho. Não tem preço. Isso não tem preço, cara. É o maior orgulho que eu tenho na minha trajetória profissional, mas pessoalmente, fala, pô, eu entrevistei os meus ídolos, isso para um cara fanático pro futebol, não tem preço. Não Com tem certeza. É como eu disse pro Alcir. O Alcir eu conheci ele de longa data, Sim. Trabalhei com ele nos rádio bailes. E você conhecer a pessoa é uma coisa, você sentar de frente para fazer um bate-papo, que nem a gente está aqui, é outra. Ele falou, rapaz, o lado daqui é pesado. Eu falei, não, pesado não é, o pesado é aqui. Saber a bagagem que vocês têm, saber toda a trajetória de vocês e tá fazendo esse bate-papo. Sim, isso é legal, né, cara? Nossa, não, é o que eu falo. Muita gente a gente tem nossos profissionais aqui dentro da mídia hoje local aqui, tem pessoas inclusive que estão sendo deixadas para trás, de lado, com conhecimento, uma tarimba enorme, e que estão sendo esquecidos, não estão tendo a oportunidade de contar a sua história, a sua trajetória, como foi, como não foi. E a nossa proposta de podcast realmente é essa. Tá trazendo, como veio o Godoy, sentou, o Godoy falou, cara, não tem pauta. Eu falei, não. Irmãos. O Reinaldo falou que me entende direitinho falando assim. Figura maravilhosa, o Godoy. É apaixonante. O Godoy é uma pessoa... uma bandeira do rádio. Sim. Contou a história dele desde lá do sítio até aqui, com a vinda dele para Londrina para estudar. E esse é o intuito de não ter pauta. A pessoa contar o que ela quer contar da vida dela. Até porque uma coisa que eu vejo muito de pauta é o seguinte, o cara... Porque a pauta, cara, ela tem que ser um ponto de partida, se você tiver pauta, né? Sim. Não uma coisa para te amarrar. Aí o que acontece? O entrevistado, quando você está falando, ele te dá vários ganchos. Sim. E você vai percebendo pela fisionomia dele, o que emociona, o que deixa o cara bravo, o que deixa o cara assim. E o cara, tu vê o seguinte, o cara tá com uma pauta desse tamanho, e geralmente tem caras que não gostam de dar entrevista, o cara vê aquela pauta e fala, puta, você é daqui 00:30. Aí o cara com uma pauta desse tamanho, o cara não olha pra ele, só olha pra pauta. Sim. Aí o que acontece? Você não consegue interagir com o cara, né? E o que eu mais gosto de fazer no rádio é entrevistar. Só que é que me dá mais trabalho por essa questão de ter que ir atrás dos convidados, cara. É difícil demais hoje. Cara, você tem que descobrir o telefone do cara. Aí você tem que fazer o cara atender o telefone que ele não conhece, o que é difícil. Os caras não atendem o telefone que eles não conhecem. Aí você tem que... se o cara atende, você tem que
conseguir convencer o cara a dar uma entrevista, e a gente não tá num grande centro. Os caras querem falar com... Os caras muito estrelas querem falar com a Sport TV, com a ESPN, não com uma rádio do interior do Paraná. Mesmo a Pai Querer tendo ido em 8 Copas do Mundo, muitos conhecem, mas eles não querem. Eles querem. Então, você convencer o cara a falar é difícil. Aí quando o cara marca a entrevista, às vezes você liga pro cara, o cara não atende. Aí você fala, puxa, não é possível, cara. Aí assim, daqui a pouco... Quando você marca a entrevista, isso. Na véspera da entrevista, Sim. como o podcast é uma coisa que tem que ser tudo Sim. agendado, você marca, o cara chega na hora H... Isso é um problema sério, cara. Fala, ó, não vou. Problema sério. Exatamente. Aí o que acontece? Isso é sacanagem. Porque a mesma que acontece o imprevisto, né? Por exemplo, hoje eu tive um convite de um grande amigo de Araponga, o Rodrigo, vai ter um churrasco aqui. Falei, cara, eu não vou porque eu marquei uma entrevista com o Jean, e a gente que faz entrevista sabe o quanto que é complicado quando o cara desmarca em cima da hora. E assim, aí o cara marca comigo, aí o cara não atende a primeira vez. Falei, puxa, mas daqui a pouco você liga daqui a uns 15 minutos, o cara não atende. Aí fica pro outro dia, você tem que ser chato, ligar pro cara. Então, cara, é uma briga muito desgastante, uma briga entre aspas. Sim. Muito desgastante, é uma corrida de gato e rato, sabe? Então, isso me cansa. Se eu tivesse alguém para passar a bola, fazer tudo para mim, falar assim, você vai entrevistar hoje o fulano de tal, seria ótimo, só fazer a entrevista. Mas esse processo de correr atrás de entrevistados, isso é uma coisa que me cansa bastante, cara, porque me toma muito tempo. Não é fácil. É difícil. Tem cara, por exemplo, que você demora 4 anos para conseguir fazer uma entrevista com o cara. Já Sim. aconteceu. 4 anos pro cara me atender. Sim. É difícil, velho. É difícil. É puxado. Tem que ter muita persistência e toma muito tempo, infelizmente. E tem que gostar do que você está fazendo. Tem que fazer com amor. Fazer com amor, Sim. porque senão fica Sim, artificial. Mas você conversar com esses caras é muito legal, né, cara? Pô, isso não tem... Muito legal. Antes da gente continuar esse bate-papo que tá top demais aqui com o Rodrigo Linhares, eu quero falar dos nossos parceiros. O Depósito Avenida está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. Ó, estão aqui. Preço, qualidade, bom atendimento é no Depósito Avenida. Sempre tem promoções em cargas fechadas de areia, pedras, tijolos, tá? Tijolos de 8 furos, tijolos de 6 furos. Fica a seu critério escolher, tá? Você que está construindo ou reformando não pode deixar de ir lá fazer o seu orçamento, tá? Pega, faça o orçamento em depósito A, B, C, D, E. Depois você vai lá e fala, Adriano, Dona Lourdes, Kátia, ó. Tem aqui, abre o leque de orçamento, fala, dá para melhorar para mim? Eu quero fechar negócio aqui. O Jean Lessa disse que aqui é o melhor lugar para comprar. Com certeza você não vai se arrepender, tá? Ferragens, toda a parte de metal da casa, torneiras, fechaduras, dobradiças, portas, janelas, tá? Você não vai se arrepender, show demais. Do piso ao teto, da elétrica à hidráulica, tá? O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 3253-1788. 3253-1788. Depósito Avenida, há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos. E eu não posso deixar de falar da Panificadora Líder. Falar da Panificadora Líder, a produção já... Obrigado, produção. Parece que é combinado. Até parece que é combinado. Não pode ouvir falar da Panificadora Líder. Olha só, gente. Isso aqui, ó, é Panificadora Líder, ó. Eu vou querer esse enrolado de salsicha, hein? Não. Olha essas trouxinhas de frango. Olha o tamanho desse hamburgão aqui, ó. Olha o tamanho desse hamburgão aqui, ó. Coisa linda, hein? É pro convidado isso aí ou não? Isso aqui é pro convidado. Aí sim. A Panificadora Líder, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, no canto. Deixa eu aproximar mais aqui. A Panificadora Líder está há mais de 20 anos atendendo em família para atender bem você e sua família, tá? Padrão Prime de atendimento, ó. Estão aqui, ó. Padrão Prime de atendimento é na Panificadora Líder, tá? Seu lanche é mais gostoso, seu café da manhã é mais gostoso, seu lanche da tarde é mais gostoso. Os melhores lanches e salgados da região você encontra na Panificadora Líder, tá? Sem contar os omeletes de lá. Os omeletes de lá são caso à parte, é uma refeição que vem ali na omelete para você, tá?
Os lanches, então, sem comentário. O Costelinha é um hambúrguer artesanal de costela, num pão com cebola caramelada, com queijo, com bacon. Se você pedir, o Gabriel põe até um ovo ali pra você. É coisa de louco. O pão com linguiça, então, sem comentário. Saindo daqui, vou passar na panificadora Líder, então. Ó, você não vai se arrepender. Vou passar lá. Não vai se arrepender. Gabriel, tem que falar com o Gabriel? Tem que falar com o Gabriel. Fala com ele, então. Fala, Gabriel, eu quero aquele pão com linguiça que o Jean Lessa falou. É de encher a boca d'água. Sem comentário. O pão, então, da panificadora, isso tudo é no pão francês, tá? Sim. No pão francês. Do jeito que eu gosto. Nossa, é maravilhoso, sem comentários. A panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé, tá? Telefone para encomenda de doces, bolos, salgados e pães, você pode ligar para o Juarez ou para o Gabriel no 3154-4260. 3154-4260. Panificadora Líder. Há mais de 20 anos atendendo em família para atender bem você e sua família. E não esqueça, hein? Padrão Prime de atendimento, tá? Forte abraço, Juarez, Gabriel, Dona Alice e todos que laboram na Panificadora Líder. Voltamos então para o nosso bate-papo aqui. E eu vou atacar o doguinho da Panificadora Líder. Vocês falaram tão bem. Fica à vontade. Eu tenho que experimentar. Ó, não vai se arrepender, hein? É a Ana Maria Braga ou é o Jean que tá aqui? Ana Maria Braga que o pessoal experimenta, né? A hora que você Era a Kátia Fonseca lá da do Mulheres, da Gazeta. É verdade. Gente, eu quero pedir licença pro Rodrigo. A gente está saindo do ar aqui pela Rádio Rota 61. Vamos continuar esse bate-papo aqui no YouTube. Você que está aí na rádio, vem pra cá pro YouTube ouvir aqui esse final de bate-papo aqui que tá top demais com ele, Rodrigo Linhares. Antes então, Panificadora Líder, nota 10. Parabéns, hein? Muito bom. Gostoso demais. Falei que parabéns, você não ia né? se arrepender. Tem Coca-Cola, tô me sentindo aqui importante, viu? Vem pra cá pro YouTube, você que está conosco aí na Rádio Rota 61. Nesse momento, nos desligamos da Rádio Rota 61. E continuamos aqui no YouTube. Muito bom. Bom, né, Rodrigo? Bom. O meu eu vou deixar pra comer, mas daqui a pouco hoje eu almocei. De verdade, o pessoal da Panificadora Líder tá de parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo, muito bom. Muito bom. É que você não provou os omeletes de lá. Delícia, hein? É bom demais. Show de bola. Rodrigo, como a gente tá falando aqui dos momentos bons, falando de toda a entrevista com o Pelé, o 7-1, que na verdade foi uma decepção para os brasileiros, mas que foi um momento ímpar na tua tava carreira. vivendo um momento especial ali para mim. Sim, acho que o único brasileiro que saiu feliz com 7-1 fui eu, viu? O resto todo mundo saiu xingando. Eu saí de lá rindo. Pô, eu tava aqui, né? Primeiro jogo de Copa, tal, isso aí mesmo. Os momentos ruins também fazem parte da nossa vida, né? E da nossa carreira, né? Sim. Quais foram os piores momentos que você passou aí dentro do... Cara, eu acho que isso que eu te falei, sabe, na minha estreia com o Fiore lá, que saiu o palavrão no ar, quando ele me chamou de Ricardo Linhares lá na Brasil do Sul, ter dado o gol ouvindo ao Pai Querer. E teve uma vez um jogo Londrina e Santos. Nossa, cara, aqui em Londrina o jogo tava dando tudo errado, cara. Tudo errado assim, porque a jornada caía toda hora a linha. Sim. Aí, cara, eu acho que eu ri de nervoso, mas foi uma coisa muito desagradável, cara, porque eu tive uma crise de risco, eu não parava de rir, não tinha graça nenhuma, muito pelo contrário, eu se matando lá no estádio. Aí eu chamei o Garcia a primeira vez, o Garcia foi falar, caiu. A Procura é nosso patrocinador, né? Segunda vez, caiu. Terceira vez, o Garcia entrou assim, pois o som assim, sabe? Pois estamos aqui. Então eu falei, gente, tá vendo? O Garcia tá gripado, vai tomar uma Procura. Cara, e deu uma crise de riso em mim, que eu não conseguia terminar a jornada. Ou eu começava a falar tal, não sei o que, daqui a pouco... Aí o cara subiu no Londrina e riram também o operador. Daqui a pouco eu voltava, pessoal, desculpa, tem outros problemas até... Cara, e o povo no estádio queria me matar, né, cara? Porque os caras na equipe lá dando problema, o técnico se matando. Eu acho que eu tava rindo de nervoso, eu não sei. Cara, mas foi um negócio muito chato. Muito chato, não conseguia parar de rir. Aí os caras, olha, dá pra ver que você tá rindo. Eu falei, não tô rindo, que eu tô aqui, problema técnico. O que você vai falar numa hora dessa, cara? Não tem. Você vai falar o quê? Não tem. Se eu aumentava o hino, subia o hino, eu ficava
dando migué de problema técnico. Mas o que você vai fazer? Se a Lilian Vitfib deu risada da velhinha que tava com 900 comprimidos de êxtase pensando que era Viagra dentro da mala, quem somos nós? Verdade. Quem somos nós, pobres mortais, né? Mas, cara, foi uma coisa que eu não consegui controlar. E foi um tempão, assim, sabe? Depois você chega em casa e fala, putz, que coisa, né, cara? Você se cobra quando acontece esse tipo de coisa, né? Foi uma coisa que eu não consegui controlar, cara. É coisa de momento. Sim. É coisa de momento. Sim. Infelizmente, são coisas ruins que acontecem, mas acontecem. E assim, muito bom o salgado, hein? Eu não entendo absolutamente nada de basquete. Eu já entrevistei personagens importantes do basquete, porque eu conheço a carreira deles, o Oscar Schmidt, a Paula, a Hortência, né? E daí, um dia na Brasil Sul, eu tava no plantão, me pediram pra ficar passando pro Vanderlei Rodrigues o scout do jogo. Cara, aquilo pra mim era quase grego, né? Mas eu falei a primeira, falei a segunda, na terceira eu achei que eu tava entendendo alguma coisa, né? Aí tinha um jogador acho que era do Flamengo, do basquete do Flamengo, que o cara... Aí o cara, assim, as estatísticas dele no primeiro quarto, sei lá como é que fala, nem sei como é que funciona, quanto tempo a cada quarto, não sei. Só acompanho futebol. Aí o cara tava bombando, assim, nas estatísticas, né? Depois no terceiro quarto, sei lá o que, o cara sumiu. Aí já achei que eu tava entendendo. Eu falei, Vanderlei, é o seguinte, o jogador Marcelinho do Flamengo, impressionante como ele caiu nas estatísticas. O Vanderlei falou assim, não, Linhares, ele já foi substituído. O cara não tava mais na quadra. O cara não tava mais na quadra. Aí tinha caído mesmo. Não. Ó. Essas gafes são as melhores, né? São as melhores, cara. Meu. Nessa hora, sempre tá falando, você quer que todo mundo esteja te ouvindo. Nessa hora você torce pra ninguém tá te ouvindo, né, cara? Ninguém tá te ouvindo, né? É uma coisa que é o que eu costumo dizer. Depois a gente vai rir muito disso, mas na hora. Na hora, cara, você se cobra, hein? É horrível. Acontece alguma vez quando acontece, cara, de enroscar a fita, por exemplo, uma vez uma jornada. Eu tava abrindo a jornada, cara, o jogo no café e tal, e teve uma palavra que engasgou. Você ficava. Não saía. Aí você fala, puxa, só que na hora assim, você tem muito pouco tempo pra assimilar a pancada, sabe? Você deu uma gaguejada, você ficava, por exemplo, desangustia, não saía, cara. Aí o cara, eu não lembro quem que tava no estádio, o cara gritou a palavra, desangustie, pra ver se saía. Ele não saiu, depois eu mudei. Mas, cara, na hora ali você fala, putz, é igual o goleiro tomar um frango. Sim. Que ele não tem muito tempo pra... Mas o goleiro ainda, a bola ainda vai sair lá no meio, o cara dá tempo de, putz, respirar. Ali não, cara, você tá falando, você não pode parar de falar. Você tem que contornar aí. Mas esse dia assim, você chega em casa e fala, pô, você sai bravo, cara. Fica triste com você mesmo, cara. Angustiado. Angustiado. Você fala, caramba, né? Que bola fora, que frango que eu tomei. Acontece, cara. Acontece. E outra coisa, não adianta também você querer ficar apontando falha dos outros, porque você vai errar também, cara. Todo mundo erra, não tem jeito. Normal. Isso não tem como fugir. Não. Não tem como fugir. Isso acontece tanto com gregos quanto com troianos. Acontece com todos. Acontece. Qualquer mais experimentado, menos experimentado, todo mundo vai errar. Mas um erro feio, assim, uma palavra que não saiu, cara, você fala, puxa. Logo no começo da jornada, você fala, meu, duro, né? Infelizmente. Acontece, faz parte. Fica pra posteridade pra poder dar risada. É verdade. Mas a Paiquerê eu não peguei essa fase. Antigamente na Paiquerê, o que acontecia? Os técnicos de som, eles iam guardando as gafes dos caras, né? Acontecia no ar, alguma dessa, por exemplo, o cara guardava. Outro fulano de tal, gravando com alguém ao vivo, deu uma gafe, eles guardavam. Aí no final do ano, na festa da rádio, pra descontrair, eles botavam lá, pra todo mundo ouvir e ir, né? O cara ria de si mesmo daí, né? Essas coisas. Então era legal, depois eu não peguei mais essa fase. Mas todo mundo ria daí, porque... Fazer o quê? Teve que dar notícias também que você não queria ter dado, Rodrigo, no ar? Ah, cara, por exemplo, uma coisa não foi ali ao vivo, né? Mas o acidente da Chapecoense, dia do acidente da Chapecoense, que eu tive que fazer um programa, cara, foi bem difícil, assim. Exato. Bem difícil. Acontece às vezes nota de falecimento, né? De você ter que falar de alguém que morreu. Eu falei da morte do Pacheco, que era um operador de som, que era muito meu amigo. Muito meu amigo. O cara fazia as aberturas do meu programa domingo, igual o Valdeir Jorge hoje faz, né? O Pacheco fazia, era um cara
porque eu tinha muita afinidade com ele. E ele morreu, pediram para não falar no ar, para não atrapalhar o pessoal, porque o Londrina estava jogando com o Goiás, o jogo foi em Tumbiara. Excepcionalmente foi em Tumbiara. Aí a orientação foi, olha, não fala no ar, para não vazar pro pessoal lá, para não abalar o pessoal que tá trabalhando, né? E um pouco antes de começar a jornada, o Pacheco estava internado com H1N1, e aí eu vi que o Luciano Magalhães estava no telefone, assim, na técnica, vi que tava um negócio estranho. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, Pacheco faleceu. Só que assim, eu sou uma pessoa, isso é uma coisa que, no caso, me ajudou no momento, eu demoro para assimilar esse tipo de coisa, cara. Então eu consegui fazer meu trabalho porque eu acho que no fundo eu não acreditava que o Pacheco tinha morrido, sabe? Assim, essas coisas, cara, você não... Tanto que, por exemplo, esses dias, quem que morreu esses dias? Um ouvinte, recebeu notícia de um grande ouvinte que tinha morrido. Cara, na hora que eu recebi a notícia, eu falei, não, toda vez que eu recebo a notícia, eu falo, não morreu, aconteceu um engano, sabe? Assim, você quer acreditar que foi um engano. Então eu falei, não é possível que o Pacheco morreu. Eu consegui fazer a jornada, só que vazou antes a notícia lá pro pessoal. Mas daí quem teve que falar no ar fui eu. Falei, infelizmente, antes do jogo, o Pacheco faleceu e tal. Então você dá nota de falecimento de um amigo seu assim, é bem difícil. Bem difícil, mas como eu te falei, eu consegui fazer meu trabalho ali depois que... Eu só fui, na verdade, acreditar mesmo, porque eu tinha, durante um tempo, eu não tava mais indo em velório, cara, de ninguém. Falava, só vou no meu porque eu não posso faltar. Eu brincava com isso, sabe? Porque nos outros eu não vou mais, porque é ruim, cara. Por exemplo, tinha morrido um mês antes, o Marcão, que era um operador de som nosso, que era um cara alto astral, assim, total, cara. Você nunca viu o cara de mau humor, o cara sempre rindo, sempre de bem com a vida. Ele morreu, eu não fui no enterro, eu falei, cara, eu não quero lembrar do Marcão no caixão, quero lembrar do Marcão rindo aqui e tal. E aí só que do Pacheco, cara, eu fui que eu falei assim, me deu um negócio assim. Pensei, no dia que eu morrer, chegar lá em cima, o Marcão vai falar, ô seu filho da mãe, brincando, você não foi no meu enterro, né? O Pacheco, pela personalidade, eu falei, cara, o dia que eu chegar lá, ele vai falar, pô, Linhares, você não foi no meu enterro, cara. Que ingratidão, você é seu amigo. Me deu uma coisa que eu tinha que ir, sabe? E acabei indo. Lá que eu consegui começar a assimilar que o Pacheco tinha morrido. Tanto que depois tinha o aniversário da minha filha nesse dia, né? Dia do velório do Pacheco, tinha o aniversário dela já que estava marcado, festinha, num buffet, e não tinha como desmarcar, e eu fui. Mas assim, cara, ainda não... Você vê o cara ali, mas parece que você não acredita ainda. Até hoje eu não acredito, cara, que o cara morreu. Passei por isso algum tempo atrás com meu irmão. Sim, demora pra você, né? Tem Até gente que... agora eu acho que nunca ia ficha ainda. Tem gente que fala, não, você tem que ir em velório pra você ver a pessoa, pra você ter o seu luto e entender que a pessoa morreu. Mas eu sou meio... Demora eu falei pra você, demora, cara. Você não... Meio que não acredita, né? Até porque eu coloco todo domingo a voz do Marcão, tem a sessão dos mortos lá no programa, no final, do primeiro bloco. Eu falo, agora vamos dar aquele pulinho no céu. Aí, olha o Marcão Ribeiro. Aí eu coloco a voz do Marcão, ele falando alguma coisa que tinha. Sim. Aí coloco vozes de vários profissionais que já faleceram. E sempre no final eu coloco uma das aberturas do Pacheco, que eu não tinha voz do Pacheco pra colocar. Uma das aberturas que ele fazia eu coloco no final do primeiro bloco. Então, cara, esses caras estão vivos de alguma maneira, estão aí. Sim. Eu tô chamando eles lá, converso, entre aspas, sim, com o Marcão, converso com os caras lá ao vivo, né? Falou, Marcão, ele fala, ele chamava de Cobra Nova. Por quê? Porque o Marcão trabalhava de manhã e hoje em dia eu não preciso mais ir na rádio pra gravar entrevista, porque você faz tudo do celular. Mas no começo eu tinha que ir, cara. E como eu tava entrevistando os caras da Europa, o fuso horário é diferente. Então você ia lá, por exemplo, 10 horas da manhã na rádio pra entrevistar, era 3 horas da tarde pro cara lá. E eu fui muitas vezes e os caras não me atenderam. Aí o Marcão falava, seu Cobra Nova sempre dá o bote errado, ele falava. Então era uma brincadeira entre a gente. Aí foi feito um especial de aniversário meu uns anos atrás, e aí o pessoal foi dando depoimento, e o Marcão falou, fala, seu Cobra Nova, nem vou falar quem tá falando, mas parabéns, felicidades, espero que você fale menos e viva mais. Parabéns, viva mais, porque o negócio fala muito, né? Fale menos, viva mais. Então todo domingo eu brinco, o Marcão tá vindo, abre a cerveja, o Valdir bota o barulho da cerveja abrindo, Marcão, seu Cobra Nova, podia estar aqui tomando uma comigo, aí vem pra cá. Então na minha cabeça esses caras não morreram, cara, até hoje, não... Sim. E olha que no Pacheco eu fui no enterro, mas não consigo, no velório, mas não consigo ainda acreditar que o cara morreu. Na verdade a morte só vem quando a pessoa é esquecida. Uhum. Aí acaba tudo. Se esqueceu, exatamente, uma foto no fundo do baú e acabou. Exatamente, é o que falam, né? Durante um tempo depois da nossa morte, nós ainda vamos ser um porta-retrato na mesa de alguém. Depois nem isso.
Mas é colocar as vozes dessas pessoas que faleceram, o Zezão também, entre aspas, converso com o Zezão todo domingo. Colocar as vozes dessas pessoas é uma maneira singela de prestar uma homenagem, né? E mantê-las vivas entre a gente. Sim, entendeu? Isso é verdade. Rodrigo, pra gente não se alongar muito, até porque eu sei dos seus compromissos, sei também das correrias de horário, como que é dentro desse mundo nosso, das latinhas, das ondas do rádio, das ondas da internet. Tem uma pergunta também que eu não deixo de fazer. Assim como não deixo de fazer a primeira pergunta, essa última também eu vou pegar você. Deve ser que era espinhosa. Mas o pessoal da Panificadora Líder ganharam um cliente. Eu vou vir para cambiar só para comer esse doguinho aqui, muito bom. Chega lá, fala pro Gabriel. Fala, Gabriel, eu quero um X Juninho. X Juninho? Ele é X Juninho porque ele parece um recém-nascido. É por isso? Ele pesa em torno de 600 gramas aí. Parece um recém-nascido. Boa essa, hein? Ali vai hambúrguer artesanal e tudo o que mais tem lá para ser colocado dentro. Rapaz. E fala para ele, eu quero com cebola caramelada. Olha só. Juninho, eu achei que era o nome de alguém, né? Porque parece um recém-nascido. Legal demais. Bem sacada, viu? Na verdade é um X-líder caprichado. Eu cheguei lá e como eu tenho costume de chamar o Gabriel, o Gustavo de Juninho. Ô Juninho, porque os filhos do Juarez, então os Juarez Júnior. Sim. Então o Juninho. Ó, faz aí um X-líder, mas eu quero um X-líder caprichado, hein, Juninho? Ó, faz um X Juninho aí. Ficou X Juninho, mas se você reparar bem mesmo, ele parece um recém-nascido. E ó, eles vale a pena. Gabriel, vou te falar, hein? Mão igual a tua pra lanche é difícil. Vou conhecer, parabéns. Pra salgado não deve ser ele que faz, mas olha. Ó, apresenta pra ele, ficou com água na boca aqui do pão com linguiça. Verdade, vou passar lá depois aqui. Depois aqui. Gente, não posso deixar de fazer essa pergunta, Rodrigo. Depois de toda essa trajetória lá, ter caído de paraquedas, né? Nos microfones. Abre o microfone do doutor aí. Quando a gente tem um caminho na vida, alguma coisa que a gente... Porque assim, eu acho que tem o livre-arbítrio das pessoas decidirem, mas tem coisas que necessariamente na sua vida você tem que fazer, tem que passar. Sim. Então era um caminho assim que... Sabe, eu tentei desviar do caminho e alguém falou, não, você vai vir pra cá, você vai pra cá. E foi o que aconteceu, você me disse. Foi meio de paraquedas porque tinha que acontecer, né, cara? Tinha que acontecer. Sim. E depois de toda essa trajetória, passando por esses momentos que você passou bons, momentos ruins, na verdade por toda essa trajetória, hoje, quem é o Rodrigo Linhares? Cara, um cara muito realizado, cara. Eu me sinto muito realizado com o que eu faço. Me sinto muito privilegiado de... mesmo de trabalho em feriado, trabalho domingo. Pra você ter uma ideia, Jean, o único domingo do ano que eu não trabalhei foi do 1º de janeiro, porque a rádio teve programação especial, não teve futebol. De resto, eu trabalhei todos os domingos. Isso significa que eu não viajei durante esse ano. A gente trabalha feriados. Esse ano, eu folguei 2 vezes esse ano. 2 dias de folga só. Cara, mas eu adoro o que eu faço. Eu acho que a maior felicidade da vida de alguém... Você tem uma família, tudo, é Deus, mas a felicidade profissional que a pessoa pode ter é fazer o que ela gosta, cara. Porque quem não gosta do que faz, sofre 5 dias da semana e sobrevive 2. Quem gosta do que faz, por mais que você saiba que é um trabalho de muita responsabilidade, sempre vai ter cara de lazer. Sim. Cara, eu sou maluco pelo que eu faço. Eu não viajo, eu não tenho feriado, eu não folgo. Minha folga teoricamente é sábado, mas não tenho folga. Por quê? Eu faço programa domingo de futebol. Então eu tenho que saber o que aconteceu no sábado. Tenho que acompanhar os jogos, quem ganhou, quem perdeu, ver quem jogou bem, quem jogou mal. Então eu não tenho folga. Mas, cara, eu amo fazer isso. Amo. Então eu sou um cara muito, muito, muito realizado. Eu me sinto privilegiado em poder fazer o que eu gosto. Poder falar de futebol, poder no programa com o Fiore a gente conseguir encaminhar ajuda para muitas pessoas. Então eu sou o cara mais feliz do mundo com o que eu faço, cara. De verdade, sou muito feliz com o que eu faço. Faria absolutamente tudo de novo. Houve momentos de renúncia. Pô, minha filha um dia, quando eu fazia as jornadas esportivas também, cara, eu não tinha mais vida.
Porque tinha jogo à noite, do Londrina, tinha jogo sábado à tarde, domingo. Um dia minha filha vira pra mim e fala assim, papai, eu quero conhecer o seu chefe. Eu falei, por quê, filha? Eu tinha o quê, cara? Tinha uns 4, 5 anos. Porque eu quero falar pra ele te liberar, você fica muito na rádio. Aí, cara, eu comecei a ver o seguinte, esses jogos de meio de semana que tinha do Londrina, tinha jogo às vezes que eu acabava não encontrando minha filha. Por quê? Porque eu deixava ela na escola de manhã, né, quando eu levava, deixava na escola de manhã, aí quando o jogo era à noite, assim, emendava às vezes com o programa das 6 às 7, às vezes tinha um jogo às 7, quando eu chegava, minha filha tá dormindo, eu não via minha filha. Sim. Aí no dia seguinte, eu ia falar com ela, ela não queria falar comigo não, velho. Eu falei, olha, eu vou sair, cheguei pro JB e falei, JB, e meu acordo com ele era fazer só os jogos de final de semana. Mas aquele negócio, na empolgação, você acaba querendo fazer tudo. Então eu me coloquei à disposição pra fazer. Falei, Jota, não vai dar, cara, eu preciso sair do meio de semana. Tudo bem, tal, entendo. Aí, cara, eu falei com ele, sei lá, numa quinta-feira, por exemplo. Na sexta-feira teve um churrasco na casa de um amigo nosso, e não tava o JB, tava o filho do JB, o André. Aí, eu tinha acabado de tomar essa decisão de comunicar ao meu chefe, que eu ia continuar e tal. Aí eu vi que eu tinha feito a coisa mais certa. Aí lá no meio do churrasco, alguém falou, aquele ali é o chefe do seu pai, brincou com o André. A minha filha foi lá assim, pequenininha, tinha 5 anos. Ele já tinha 5 anos. Você é o chefe do meu pai? Sim. Então vou te fazer um pedido. Libera ele pra ele ficar mais comigo, que fica muito na rádio. Aí eu falei, cara, fiz a coisa certa. Entendeu? No momento você se sente mal até, fala, puxa, ela sentiu a minha ausência, né? Mas tudo isso foi importante também, cara, pra construir minha carreira, né? É uma coisa que é importante profissionalmente. A gente, não adianta, cara, você pra querer crescer profissionalmente, você vai ter que passar por renúncias, não tem, você vai ter que renunciar algumas coisas. Então eu sempre tive uma relação com minha filha, puxa, de Davi estar sempre junto, mas houve momentos que eu não pude estar perto, né, por causa do trabalho. Então não adianta, cara, se você quer crescer na tua profissão, você vai, infelizmente, passar por isso. É o que os americanos chamam de pay the price, pague o preço. E você paga alguns preços. Mas eu sou o cara mais realizado, mais feliz do mundo. Cara, o trabalho, que homem que gosta de futebol, que não quer falar de futebol, ganhar pra isso? Acaba se tornando um lazer. Exatamente, o que os caras fazem no boteco, eu faço na rádio, tô ganhando. Pô, eu entrevisto o Pelé, o Zico, o Romário, o Rogério Ceni, um monte de cara. Converso com esses caras, velho. Pô, vou reclamar do meu trabalho? Reclamar do meu trabalho? Adoro fazer isso, adoro meu trabalho. Para um cara apaixonado por futebol como eu, fazer o que eu faço é um presente de Deus, só agradecimento. E eu que tenho que agradecer. Eu que te agradeço, Jean, um prazer. Rodrigo, agradeço vocês aí. Imagina, que isso. Gratidão. E é um gratidão grandão. Aí sim, hein? É uma gratidão zona. É gratidão minha pelo convite. Um prazer bater esse papo com você aqui. Agradeço muito. Legal. Muito. O Alcir falou, cara, traz o Rodrigo. Sim. O Alcir é amigo. É um parceiraço. Fazer uma mesa redonda, Alcir, Ramos e Rodrigo Linhares. Vai ser um prazer. O Alcir é uma figura, encontrei com ele tempos atrás. Aí, Alcir, cara, você aceita o convite? Ele é muito estrela, ele não aceita dividir nada comigo, vai querer só ele. Eu falei, esse ralé aqui eu não falo. Um abraço, Alcir. Fazer uma mesa redonda aqui, Rodrigo Linhares e Alcir Ramos aqui, hein? Trabalhei muito com o Alcir, cara, muito na Brasil Sul, trabalhamos bastante, muitas jornadas esportivas. Inclusive esse trabalho na Brasil Sul, esse trabalho de ser âncora de jornada, o Alcir que me botou pra fazer na Brasil Sul. Que bacana. Falou, você vai gerar a equipe, você vai começar a fazer isso, tal. Foi bem legal. Isso é legal. Alcir, abração, meu irmão. E ó, valeu, Alcir. A cada um de vocês que está em casa também, ó, gratidão. Gratidão pelo seu tempo, gratidão por estar conosco sempre aí, acreditando no nosso trabalho, vendo que o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho aí que é dedicado, como o Rodrigo disse, a gente se priva muito. Não é fácil, gente. O preço que a gente paga é alto, acreditem. O cara fala, igual esses dias aí, a gente estava reclamando, né? Só te cortando já rapidinho. A gente estava falando de funcionário público que emenda sexta-feira no feriado, mas a gente não se referiu aos que trabalham. A gente se referiu aos aspones, aqueles assessores, como se diz. Aspones significa assessor de porra nenhuma. O cara que não faz nada o ano inteiro da emenda de feriado. Aí uma mulher mandou mensagem na rádio falando, porque vocês dois e você filho estão falando dos funcionários públicos. A gente não generalizou. Falou, vida boa é de vocês, né? Não é todo mundo que tem voz bonita igual vocês fica no ar-condicionado falando. Pô, como se fosse simples, né, velho? Como se fosse simples. Quer dizer, os tubos que a gente toma ninguém vê, né? Não. Então, cara, é o que você falou. São as renúncias que a gente tem que ter. Não é fácil esse trabalho que você está fazendo também de trazer pessoas aqui. Não é fácil, mas a gente tem que seguir.
E, gente, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Rodrigo, gratidão novamente. Eu que agradeço, Jean. Obrigado ao pessoal que acompanha a gente também. Estamos com os microfones, as câmeras abertas, tanto aqui no podcast quanto na rádio, de segunda a sexta, no meu programa. Estamos à disposição. Digo mesmo. Obrigado, Jean. Show de bola. Gratidão. Valeu, pessoal. Gente, vocês que estão em casa, gratidão novamente a cada um de vocês. Ó, eu vou deixar os arrobas do Rodrigo Linhares aqui na tela, aqui, ó, para vocês seguirem nas redes sociais dele. Tá tudo aqui espalhado pela tela. Arroba Linhares Memória, vou até falar aqui para facilitar. Aí, tá. Arroba Linhares Memória, não tem erro. Tá tudo aqui na tela, gente. Facebook, Instagram, sim, tá tudo por aqui. Tudo aí. E você que não ainda conhece a nossa rádio, vou deixar aqui, ó. Acesse o nosso site, vai lá, dá essa moralzinha pra gente. Você que não se inscreveu aqui no canal ainda, ó, dá tempo, se inscreve aqui no canal, veja os episódios passados que a gente tem aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E eu não posso despedir sem deixar a minha famosa frase. Qual? A amizade verdadeira é mais preciosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração de cada um de vocês, até o próximo programa e eu fui! Valeu!